A verdade de cada um. Querido amigo Paulinho Boa Pessoa, meu nome é Flávia e eu sou sua ouvinte fiel de todo dia, onde você me faz companhia através das ondas dos rádios ou até pela internet, onde já ouvi no teu canal tudo que é história que se apresentou. Eu aprendi a te admirar com a minha mãe, a Dona Nadir, ou a Dona Naná, como ela é conhecida. Hoje, o meu cantinho é aqui. Eu estou em Guaratinguetá. Eu chamo aqui esse meu cantinho de roça. Mas eu morei quase a minha vida inteirinha em São Paulo, no bairro de Itaquera. A minha carta, eu já estou ensaiando faz um tempão para te escrever. Na verdade, tem uns 3 anos. E é para falar de uma pessoa que eu ainda amo muito. Eu sinto uma saudade tão grande dessa pessoa que chega a doer o meu peito. E quando eu me lembro dela, as lágrimas vêm dos meus olhos, quase que imediatamente. Você já sentiu isso? Você que está ouvindo já sentiu isso? Nossa, como dói, né? Muito, muito, muito doído. Mas a gente aprende a conviver com esse sentimento. E hoje eu escrevo assim já com os olhos marejados d'água. Mas também eu faço força para colocar um sorriso nos lábios. E esse sorriso, na verdade, ele vem porque eu quero falar de uma amizade tão linda, que eu admito até que possa haver amizade igual, mas maior do que essa, sinceramente, não tem. Uma amizade de 45 anos, não é uma amizade de 45 dias, nem de 45 meses, mas uma amizade de 45 anos. Eu e a Patrícia. Eu e a Pati. Eu e a Patrícia. Somos primas irmãs. E nossa diferença de idade era só de 2 meses. Ela nasceu no mês de dezembro e eu em fevereiro. Com a proximidade da amizade dos nossos pais, fomos praticamente criadas juntas. Crescemos juntas, grudadas uma na outra. Fizemos o prézinho juntas, na mesma escola, que tem até hoje em Itaquera, chamada Floriano Peixoto. E lá também nós já éramos inseparáveis. E daquele tempo eu tenho uma foto da nossa formatura que aconteceu em 1982, que inclusive a foto era dela. Fizemos também a primeira série com a professora Marcelina. A professora a gente não esquece. Eu tenho lembrança das nossas brincadeiras, da casa com piso, cascolaque. Aquele cascolaque brilhava na casa dela, sabe? Brilhava. Eu achava tão lindo, tão diferente. Lembro do corredor lateral, que fazia eco, e nós ficávamos falando naquele corredor lateral, cantando, né, para ouvir nossas vozes ecoarem. Lembro também, vagamente, das viagens que nossos pais faziam para a praia e da nossa empolgação porque íamos juntas. As festas em família, onde se achegava todo mundo, principalmente na casa da vó Cecília. Ê, vó Cecília, como tinha gente, como reunia gente. Eram filhos, genros, noras, netos, muitos netos, tadinha da vó. Ainda posso sentir o gosto e o cheiro da comida simples, mas feita com tanto carinho pelas minhas tias. O famoso benção, vó! Benção, vó! O beijo na mão. Nós saudávamos a matriarca da família assim, era muito bom. Era o momento do encontro de toda a família. Lembro dos meus tios, ainda jovem, dançando em seus bailes, ouvindo suas músicas com seus amigos. Eu acho que aprendemos a gostar de dançar vendo eles, né, curtindo aquelas músicas do finalzinho dos anos 70, comecinho dos anos 80. Ficávamos no nosso cantinho, às vezes olhando, às vezes dançando também junto, mas admirando tudo aquilo. E tudo aquilo ia fortalecendo a amizade entre mim
e ela. Mas o meu tio Dito e a tia Clarice, os pais da Pati, decidiram ir morar no interior. Saíram de São Paulo e foram para o interior, quando tínhamos quase 8 anos de idade. Nossa, meu amigo, bateu uma tristeza tão grande no meu coração. Nossa, como eu fiquei triste. Talvez muitos possam achar que com tão pouca idade e com a distância, a nossa amizade fosse diminuir ou mesmo ser esquecida. Mas que nada. Nessa época já sabíamos escrever. Já tínhamos o domínio da escrita. Era maravilhoso. Então a gente vivia escrevendo cartinhas uma para outra. E também a minha família e eu, sempre íamos visitá-los na cidade de Potim. Alguém conhece Potim? Era lá que eles viviam, Potim. Para lá eles se mudaram. Todo ano nós íamos para a praia e na volta da viagem da praia passávamos em Potim. Matar a saudade era tão bom. Quando meu pai finalmente, coitadinho, conseguiu comprar uma linha telefônica. Nossa, era difícil, né? Telefone hoje é uma facilidade, né? Naquele tempo era tão difícil. Quando meu pai finalmente comprou uma linha telefônica, ela ia na praça da cidade ligar para nós aqui em São Paulo. Quando a gente pegava no telefone e escutava a chamada da ligação a cobrar, vocês lembram da musiquinha? Lembram? Da musiquinha da ligação a cobrar? É essa mesmo. Famosa, né? Ligação a cobrar. Já sabia, era a Pati. Era a Pati e a Persília, minha outra prima, irmã dela. E ali ficávamos um tempão conversando. Às vezes ela arrumava fichas, outras vezes ligava a cobrar mesmo, sempre rindo e contando as últimas novidades. Durante nossa adolescência, eu ficava uns dias na casa dela e meu pai, o senhor Abel, quando ia nos buscar, eu e a minha irmã, já trazia ela, mais a irmã, vinham aí para minha casa, invertia, né? A farra continuava e aqui em São Paulo a farra era melhor ainda. Íamos para a praia juntas e, para falar a verdade, eu não sei como meus pais aguentavam 4 meninas, mais ou menos assim, a idade regulando, 4 adolescentes e 2 crianças o tempo todo cantando, dando risada, brincando, brigando, reclamando. Só quem não brigava era eu e a Pati. A Pati e eu. Não, aí não tinha briga. Eu acho que meus pais também não tinham muito juízo, não, porque nos levavam até para acampar juntos. Conversávamos na rua, visitávamos nossos tios. Que tempo bom! Você que está ouvindo já viveu isso? Fala a verdade. Você que está escutando a minha carta, você já passou por isso? Eu tô relatando aqui, desculpa, se às vezes a gente exagera no escrever, mas eu estou escrevendo para perguntar para você que está ouvindo. Você já teve uma amiga, ainda mais sendo uma prima, você já teve uma amizade assim? Viveu uma amizade assim? Eu tenho as melhores lembranças desse tempo tão especial, tempo de descobertas, de alegrias, de sonhos. Tínhamos vida em nossos olhares e vontade de viver. Afinal, tínhamos todo o tempo do mundo a nosso favor. A juventude. Gente, ter a juventude a seu favor é a melhor coisa que há. Porque quando você é jovem, você pode tudo, ou pelo menos acredita que pode tudo. E o importante é acreditar, é ou não é? Tínhamos a juventude a nosso favor, a vontade, as loucuras da adolescência. Quando eu ia para o interior, alô Potim, brincávamos de taco, subíamos em árvore, íamos a baile, dançávamos até não aguentar mais.
íamos para a praça, andávamos de bicicleta. Uma vez fomos ao show do Biquíni Cavadão. Olha a lembrança, Biquíni Cavadão, nossa, como a gente cantou, gritou, sabíamos todas as músicas, mas a gente estava esperando mesmo, era Vento Ventania. Ei, como a gente gostava dessa música. Vento Ventania era uma das músicas que a gente mais gostava, junto com Timidez e Vento Ventania. Quase choramos, abraçamos assim uma a outra, Vento Ventania, a gente cantando. Oh, meu Deus do céu, eu estou escrevendo tudo isso e talvez tenha alguém falando: nossa, mas você está exagerando. Não estou exagerando não. Eu estou fazendo você que está ouvindo também lembrar. Eu estou fazendo você que está escutando também recordar a tua infância, recordar a sua adolescência, as suas amizades. Passamos mais algum tempo, já tínhamos por volta, agora já não éramos mais tão meninas assim. 20 anos. Eu tinha 20 anos, meus 20 anos. 20 anos. Você já sabe, me conhece muito bem. Quero saber bem mais que meus 20 e poucos anos. Lembram? Saí de férias do meu emprego e, claro, eu ia fazer uma visita à minha prima irmã, a minha Pati, a minha prima predileta. Ela tinha acabado de terminar um namoro de anos, coitada. 20 anos. Nossa, como a gente sofre por amor nessa idade. Ela tinha acabado de terminar um namoro. Inclusive, ele era meu colega e morava perto da casa dela. Tiveram um namoro à distância. Ela ficou muito triste, ela ficou acabada, sem entender o motivo. Me dê motivo. Essas músicas todas da época. Pra ir embora, tô vendo a hora de lhe perder. Ela ouvia essa música do Tim Maia, ela chorava. Ela queria entender o motivo, a razão. Por que ele estava terminando? A gente não se conforma, né? Não é assim a vida da gente? Fala a verdade, você que está ouvindo. A gente não se conforma quando não entende o motivo pelo qual o outro terminou. Ela ficou triste demais. E foi aí que, numa dessas ligações, eu falei para ela: a prima irmã, a melhor amiga, Pati, ó, não fica atrás de um motivo para entender por que ele acabou tudo com você, não. Eu tô indo aí e nós vamos viajar, nós duas, para Trindade. Não, mas Inha, ela sempre me chamou de Inha. Já vocês vão entender o porquê. Inha, eu não quero ir, eu tô triste. Outra coisa, eu tô sem emprego, eu não tô com dinheiro agora. É tudo desculpa, mas eu disse pra ela: não, a gente dá um jeito, sempre demos um jeito, bora, não pensei duas vezes. Então eu fiz a minha mochila, parti para a casa dela em Potim, e de lá nós iríamos ver como chegar à tal de Trindade, perto de Paraty, no Rio de Janeiro. Era a dica que tínhamos, era pertinho de Paraty, no Rio. Na época não havia ainda internet para você ver a pousada, o restaurante antes, não tinha nada disso. Hoje tem, né? Hoje tem tudo já, naquele tempo não tinha. Tinha guia de viagem que muito mal explicava como chegar. Só havia... tinha aquele livrinho da quatro rodas, lembra? Aquele livrinho da 4 rodas, pois é, aquilo ajudava bastante. Tinha a serra. Eu me lembro que a gente chegava em Ubatuba. De Ubatuba pegava um ônibus para Paraty,
Hoje a viagem é de no máximo umas 2 horas de carro, né? Hoje é uma viagem de 2 horas no carro. Sabe quanto tempo nós demoramos? Sabe quanto tempo? Pra Trindade, de Potinha, Trindade? 8 horas! 8 horas para chegar. Então, a gente tinha que curtir. E eu queria tirar aquela tristeza, sabe? Do coração da minha prima. Então nós curtimos. Primeiro Paraty. Ei, Paraty é bonito. Nossa, recomendo, viu? Ficamos em Paraty uns 10 dias entre Paraty e Trindade. A gente ficava um pouquinho em Paraty e a Trindade. E a Trindade voltava a Paraty. Trindade, Paraty, Trindade, 10 dias. Mas foram os 10 dias mais memoráveis das nossas vidas. Rimos demais. Comemos do melhor e do pior também. Comemos do melhor e do pior também. Conhecemos gente boa, simpática, gatinhos e muita natureza. Ficamos isoladas em Trindade. Nem telefone tinha. Andamos pela mata para chegar à praia do Caixadaço. Já ouviu falar? Praia do Caixadaço. Para chegar lá era pelo meio do mato. Praia do Meio Cepilho. Já ouviu falar? Em Paraty nós conhecemos igrejas, ruas maravilhosas. Essa viagem foi regada a muito Nat Roots, uma banda de reggae que na época estava começando, e toda vez que eu escuto Nat Roots, eu lembro dessa viagem. Aos 23 anos de idade, isso depois, né, da viagem, que foi memorável, os 10 dias mais memoráveis da nossa vida. Levantei o astral da minha prima no fim daquele namoro. Que tal de ficar ouvindo: me dê motivo para ir embora? Chega! Chega disso. Então eu recuperei a minha prima e aconteceu comigo que aos 23 anos de idade eu fiquei grávida. Eu já não era mais menina mesmo, 23 anos. Mas foi um momento muito delicado para mim. Paulinho, foi muito difícil. Mas ela, a Paty, foi uma das primeiras a saber da minha gravidez. E quando eu comuniquei assim entre lágrimas, né, porque eu estava assustada com a gravidez, a primeira coisa que eu falei: ô Paty, você vai ser madrinha do meu nenê, tá? Eu não aceito outra. Você vai ser a madrinha do meu nenê. E eu não tinha apoio do pai da minha filha, não. Eu estava sozinha, grávida, quer dizer, sozinha não. Eu tinha Deus do meu lado e a Paty. Estava triste. E um dia eu recebi pelo correio um cartão de Natal. E eu conhecia bem aquela letra pedagógica, porque nessa época ela já estava dando aula, ela era uma excelente professora, Paty. Mas era uma professoraça. Aquele tempo era muito comum receber cartões. E no cartão que a Paty mandou estava escrito assim: Inha, era como ele me chamava, Inha, não vejo a hora de te ver para que possamos juntas compartilhar desse momento tão maravilhoso. O ato de ser mãe não é simplesmente colocar um bebê na terra, mas compartilhar com aqueles que te amam, especialmente os amigos, os parentes, compartilhar a alegria do nascimento. Eu te gosto demais. Você pode compartilhar comigo todas as suas esperanças e desejos. E que esse Natal seja, quer dizer, seja não, ele já é repleto de bênçãos, porque o seu bebê é a maior prova disso. E saiba que dentro da sua barriga eu já o consagrei a Nossa Senhora, a Mãe de Jesus, para que seus passinhos sejam sempre seguidos por ela.
vai ser meu afilhado ou minha afilhada. Amém. Um super beijo, que Deus lhe proteja, da sua prima e agora também comadre, Patrícia Calheiros. Nossa, eu tenho esse cartão guardado comigo até hoje. Eu tenho comigo esse cartão guardado até hoje. Mas você está contando toda a sua vida. Tô para mexer com você que está ouvindo. Tô porque eu quero de novo fazer a pergunta. Na sua vida, você que está escutando, você teve alguém assim? Você teve uma amiga assim? Ela era minha prima irmã, mas acima de tudo, ela era minha amiga. Você já teve uma amizade assim? Ela era Patrícia Calheiros. E assim foi. Nasceu a minha pequena Maria Jordana. Tem gente que acha o nome da minha filha linda. Eu sou suspeita para falar. Maria Jordana. E ela foi a madrinha. Talvez ela nem imaginasse a força que eu recebi nas palavras do cartão dela. Foram tão significativas as palavras escritas por ela. Acho que foi ali, sabe, que eu me senti acolhida e amada novamente, para eu ter força de dar a luz àquela menina. Que vale, não? O quanto vale, ou melhor dizendo, o quanto vale palavras benditas por uma amiga de verdade, né? Se você é amiga e está ouvindo, passa a palavra de força para tua amiga. A importância disso é muito grande. Como disse, eu enfrentava um momento delicado, difícil. Eu sei que fui julgada, mesmo assim a boca pequena, mesmo que de maneira velada, eu fui julgada, eu via os olhares das pessoas me olhando. E sabe, mãe solteira, naquele momento, o pai da criança não assumiu, muita gente me julgava, menos ela. Menos a minha amiga. Ela me admirava sempre. Quantas vezes eu chorava em cartas, em telefonemas para Pati, mas eu não falava para ninguém, porque agora eu tinha que ser forte por alguém que dependia de mim. Mas ela sabia de todo o turbilhão que estava acontecendo dentro de mim. Nunca houve segredo entre mim e ela, por piores que os segredos fossem. Podia falar dos nossos sonhos, das tristezas, descobertas, filosofar sobre a vida, sobre letras de canções. Amávamos, inclusive, falar sobre música, e eu amava bastante o Djavan, o Legião Urbana. Nossa, o Legião Urbana, então, eu amava. Os Engenheiros do Havaí, esses eram meus preferidos. Ela sempre falava, quando ela escutava Infinita Highway, quando eu escuto essa musicainha, eu lembro de você, essa música foi feita para você. Tínhamos nossos desentendimentos, as nossas divergências de pensamentos, mas nunca brigamos, nunca ficamos de mal uma com a outra, e nem de cara feia. Conversávamos e colocávamos os pingos nos is, e daí a pouco já estávamos rindo de novo e trocando ideias novamente. Olha, depois de uns 3 anos, a Pati se casou. Ah, e eu também. Depois de uns 3 anos do nascimento da minha bebê, a Maria Jordana, ela se casou, e eu também. Ficou um pouco mais complicado da gente se ver, já que agora tínhamos outras responsabilidades, mas sempre estávamos nos falando. Agora havia mais um aliado. Surgiu finalmente a internet. Santa e bendita internet. Sempre tive vontade de morar no interior, e ela sempre falava: vem, Inha, vem pra cá, a gente dá um jeito. Lembra quando ela, aos 20 anos, perdeu o namorado?
e eu a convidei para ir à Trindade, e ela falou que estava desempregada. Eu falei: esquenta não, a gente dá um jeito. Agora ela: vem pro interior. Ah, mas eu não posso, é complicado, tô sem dinheiro. A gente dá um jeito. Quando meu segundo filho já tinha 2 aninhos, aí nós resolvemos. Fomos morar na cidade da Pati. Eu, meu marido, na verdade, ele ia todos os finais de semana, porque ele tinha que trabalhar na grande cidade. Então eu mudei para lá com as crianças e ele vinha todo final de semana. Mas mesmo assim, ele não se adaptou de jeito nenhum a viver no interior. E depois de uns 7 meses, voltamos para São Paulo. A vida nos separando novamente, eu e Pati. Quando meu filho tinha 7 anos, eu e meu marido passamos por uma crise. Crise dos 7 anos é famosa, né? Você que está ouvindo a carta, você já ouviu falar? Você enfrentou isso? Desculpa, eu estou mandando essa carta para conversar com você. Eu quero escrever e ao mesmo tempo conversar com você que está ouvindo. Porque eu sou uma pessoa comum. Eu não sou diferente de ninguém. Eu não sou famosa, eu não sou conhecida. Eu sou gente, eu sou humana. Então tudo que aconteceu na minha vida, fico a imaginar que talvez tenha acontecido na sua, porque você é tão humano quanto eu, tão humana quanto eu sou. Você já ouviu falar da crise dos 7 anos em casamento? Dizem que existe. E eu sou obrigado a admitir, eu admito, existe mesmo. Nós não vencemos, não. A crise dos 7 anos, eu não suportei, me separei. Quer dizer, não existe me separei, né? Nós nos separamos. E agora era a hora de eu ir embora. E lá fui eu, sofrida, mas cheia de sonhos, sofrida, mas cheia de esperanças. Adivinha para onde? Para onde a gente corre nessa hora? Hein? Fala a verdade, para onde a gente corre? Para os braços de uma amiga. Como é importante ter uma amiga. Ela era minha prima e irmã. E eu corri para os braços dela, para perto dela. Ela me acolheu. Ela viu casa para mim. Olha, amiga é para essas coisas. Ela sabedora do momento que eu estava vivendo, separada, sozinha, pois ela foi ver casa para mim, escola para o João, tudo que podia ela fazia e me ajudava, até muito mais do que eu própria merecia. E a vida foi seguindo como gostávamos das mesmas coisas, eu e ela, né? A gente tinha os mesmos gostos, sempre estávamos juntas. Quando víamos para São Paulo visitar minha mãe, cantávamos juntas as músicas do Djavan. Agora havia pintado também o Zezé de Camargo, Raça Negra. Tinha chegado também aos nossos ouvidos o Zezé de Camargo e o Raça Negra. Sozinho, eita, cada música a gente adorava. Nossa sintonia, a minha e da Pati, era tão grande que às vezes eu pegava o telefone para ligar para ela e ela já atendia. Ela falava: nossa, eu estava com o telefone na mão para ligar para você, e era exatamente na hora que eu estava ligando. Mas aí retomei o meu casamento. Aquela crise dos 7 anos, ela foi passando, as mágoas foram se assentando, eu acho que eu criei um pouquinho mais de juízo, meu marido idem, e nós retomei o meu casamento. E foi legal, sabe, aqui, e já que eu estou conversando com você que está ouvindo, e eu acho que o sentido da minha carta hoje é exatamente esse. Desculpa, viu? Porque tem muita gente que pode dizer: nossa, mas a tua carta tá longa.
Não tem problema. Sabe, Paulinho, boa pessoa, você só vai apresentar a minha carta se você achar que ela merece ser apresentada. Não tem problema que ela seja longa, porque ela é uma carta de gente comum, de gente simples e, acima de tudo, de gente de verdade. Então, Paulinho, eu quero dizer uma coisa. Eu reatei com meu marido, superada aquela crise, né, de 7 anos. Eu sentia a falta dele, ele sentia a minha falta. E a gente viu que era melhor juntos do que separados. E ela estava por perto, a Paty, minha prima. Falei, o que você acha, Paty? Eu tô querendo voltar, ele tá querendo voltar comigo. A gente não deu certo. É um casamento que não deu certo, não superou a crise dos 7 anos. Você acha que eu vou quebrar a cara? Ele falou, não. Eu não acredito em regras pré-estabelecidas. Eu acredito no ser humano. Você aprendeu com a separação. Ele aprendeu com a separação. Se deem uma chance. Voltem sim. E nós voltamos. E deu certo. E deu certo. Tanto que nós estamos juntos até hoje. Mas que coisa, o casamento dela não deu certo. O dela não deu. E de agora era a vez de eu consolá-la de novo. Ela ficou desolada por um tempo. Mas isso fez com que ela renascesse, porque o casamento chega num momento em que ele começa a fazer tão mal pra gente que a autoestima da gente vai lá embaixo. A minha prima estava assim no relacionamento do casamento dela, sabe? A autoestima dela estava lá abaixo do rodapé. Abaixo do rodapé. E a separação fez com que ela renascesse. A sua autoestima começou a voltar a ficar elevada. Ela voltou a dirigir o casamento, nem dirigir, ela dirigia mais, porque o marido fazia tudo isso por ela. Então ela voltou a dirigir, ela voltou a trabalhar, ela voltou a passear, ela até conheceu outra pessoa, né, Paty? Eu sei que ela conheceu outra pessoa e tinha todo o direito, estava separada, conheceu outra pessoa. E se talvez soubesse tudo o que ia acontecer, podia ter conhecido mais gente ainda. Né, Paty? A saúde da Paty já não era a mesma. A Paty, ela sempre teve problema de pressão alta. E surgiu uma doença terrível chamada diabetes, obesidade, o sofrimento, o casamento mal sucedido. Tudo isso acabou contribuindo muito para a piora da saúde dela. De repente, o dedão do pé dela começou a doer, ficou azulado. O diabetes faz isso. O médico alertou, o diabetes faz isso. Criou-se uma bolha em cima do pé, no peito do pé. Depois uma ferida. E logo aquela ferida tomou conta de todo o pé, primeiro dela e depois da perna dela. Ela veio para São Paulo em busca de recursos melhores. Ficou internada um bom tempo no Hospital das Clínicas, que é um dos melhores do mundo, o HC. Mas foi ali, sabe, no HC, que ela me comunicou. Unha, fala, Paty. Eles vão amputar a minha perna. Ô, Paty, não tem outro jeito? Não tem, Inha. Vão amputar minha perna abaixo do joelho. Oh, Inha, eu sinto muito. Mas o importante, Inha, é você aqui. O importante é você aqui. Mas foi um baque, sabe? Me perdoa. Nesse momento,
escrevendo para você e descrevendo o que aconteceu, eu ainda me lembro da dor do baque. Mas ela provou a sua grandeza, porque aos poucos ela foi superando. E de repente, mesmo com a perna amputada, ela fazia quase tudo sozinha. Voltou, recuperou o astral, um astral maravilhoso. Uma amiga que continuava sendo amiga de todas as horas. Seguiu a sua vida. Eu tinha até receio, às vezes, de convidá-la para uma festa, mas ela dizia: vou com você, Inha. Tô nessa, Inha. Conta comigo, Inha. Eu te ajudo. Traz minha filhada. Traz o João. Os meus filhos. Ela seguiu a vida dela por mais 2 anos. Hoje, eu creio muito nisso, que a vida dá sinais, né? Mas a gente às vezes não percebe. Um dia eu conversando com a Paty pelo WhatsApp, eu lembrei que haveria a bênção de um pastor. Esse pastor, ele iria renovar o meu casamento, sabe? Meu casamento era aquele casamento que não tinha suportado a crise dos 7 anos, mas nós retomamos, eu e meu marido, as coisas começavam a se acertar, e aí o pastor disse: eu quero renovar as bênçãos do casamento de vocês. E a primeira pessoa que eu tinha que chamar para estar presente nessa revalidação da bênção, nessa renovação da bênção, a primeira pessoa que eu tinha que chamar era a Paty. E ela me falou: há momento de apartar e há momento de se juntar. Eclesiastes, tudo tem o seu tempo. Verdade. Estamos empatadas, disse ela. Porque você que está ouvindo a minha carta, a verdadeira amizade
não quer te vencer em absolutamente nada. A verdadeira amizade quer empatar com você, na mesma dose de amor, na mesma dose de entrega. O verdadeiro amigo, a verdadeira amiga, não quer ser superior a você em absolutamente nada. E foi assim. Foi assim que ela disse: estamos empatadas. Passado algum tempo, um dia, meu telefone tocou bem de manhã, e ela, a Paty, me fala que ela estava com dor na outra perna. Estava sentindo a outra perna gelada, achava que era dor do ciático, mas do nada ela começou a chorar. Tem uma hora que mesmo a pessoa mais forte, ela acaba fraquejando, e ela fraquejou. E ela começou a chorar e ela me falou: Inha, eu tô te ligando para desabafar porque você é a única que pode me entender, me atender e me entender agora. Eu tô sentindo a morte perto de mim. Ah, não fala assim, Paty. Paty, você não pode falar desse jeito. Chora não, Inha. Você é a única pessoa com a qual eu tenho a coragem de desabafar nesse nível. Eu não falava, eu apenas chorava, eu sentia sua falta em tudo. Porque eu não teria mais a minha amiga para conversar, para tomar os nossos cafezinhos, nossas confidências, nossas risadas. Minha mãe ficava preocupada comigo e pedia para os meus primos e amigos irem me ver em casa, ver se estava tudo bem. Um dia, eu chorando muito, eu liguei o meu rádio e escutei uma música chamada Era Uma Vez. Era uma vez. Um joelho ralado dói bem menos que um coração partido.
Porque a gente quer crescer e quando cresce quer voltar do início. Porque um joelho ralado dói bem menos que um coração partido. Eu nunca tinha escutado aquela música, nunca tinha ouvido. Eu ouvi cada pedacinho da letra. Parecia que era ela cantando para mim. Porque a gente quer crescer e quando cresce quer voltar do início. Porque um joelho ralado dói bem menos que um coração partido. Eu lembrei que a Pátia, minha prima, dizia: Inha, quantas vezes ela me falava: Inha, crescer dói. Inha, crescer dói. Dói mesmo. Me perdoa. Se você está ouvindo a minha carta até aqui, não foi à toa. Eu tenho certeza que muita gente parou de ouvir no minuto 10, no minuto 11. Talvez muita gente não tenha chegado ao minuto 10, mas se você escutou até aqui, não foi à toa. É porque você é tão sensível quanto eu sou. É porque você é tão sensível quanto era sensível a minha prima. Não foi à toa. Então eu estou falando com você que crescer dói. E quantas vezes choramos, sofremos. Quantas vezes lastimamos. Quantas vezes perdemos a nossa esperança. Como é difícil um coração partido, que você sabe que nunca mais vai voltar ao normal. Quando a gente é criança, o joelho rala, arde, né? E principalmente arde na hora do banho. Na hora do banho é que arde mais, eu lembro disso. Mas passava o banho, você se secava na toalha, a dor logo passava e você esquecia e voltava a correr. Depois que a gente fica adulto, tudo muda. Não adianta tomar banho. Se adiantasse, né? Se resolvesse. Mas às vezes um banho não resolve. Porque a dor é interna. É dentro do coração. Dentro do coração. Eu tenho tanta saudade da minha prima irmã. Tanta saudade. Óbvio que eu aprendi com ela que a vida tem que seguir. Eu tenho meu marido, aquele da crise dos 7 anos, mas eu estou junto com ele até hoje. Valeram as bênçãos do pastor renovando o nosso relacionamento. Estou com ele até hoje. Tenho os nossos filhos. Eu tenho a minha vida. Mas como eu queria voltar, sabe, a ser aquela menina de Itaquera, que às vezes chorava porque tinha o joelho ralado. E principalmente, na hora do banho, então, mãe, vai doer demais. Mas era só na hora do banho. Um dia, sentada na mesa com o meu filho e meu marido, eles, eu acho que observaram a minha tristeza, né? Foi o meu filho que falou. Um dia, sentada na mesa com o meu filho e meu marido, ele vendo a minha tristeza me falou: ele quem? O marido? Deixa eu ver se foi o marido ou o filho. Diz assim: a gente sente sua falta, das suas manias, chatices. Na hora eu olhei para ele e eu comecei a chorar, porque eu vi que era verdade, porque eu não estava mais ali. Eu estava no modo avião, é uma expressão agora da internet, dos modernos celulares. Eu estava no modo avião. A minha alma estava tão triste que parecia dormir. Eu vivia à base de muitos medicamentos que eu já usava antes para ansiedade
E com tudo isso, as doses foram aumentadas, triplicadas em alguns casos. Assim como remédio para depressão e insônia. Um tempo depois, eu fui ao culto da igreja, aonde eu congrego. E o pastor, sabe aquele que renovou as bênçãos do meu casamento? É, o pastor. Ele mesmo, ele falou sobre o luto. Ele não sabia de nada sobre a morte da minha prima. O pastor não sabia de absolutamente nada. Mas eu vi que Deus estava falando diretamente comigo naquele instante, através da boca do pastor. Ele falou diretamente comigo. Eu saí de lá da igreja me sentindo muito melhor. E decidi, por conta, parar com toda aquela medicação. Falei, não vou mais tomar, não. Esses remédios todos contra ansiedade, depressão, insônia, chega. Eu pensei, sabe no quê? Na alegria da minha amiga Pati, na alegria da minha irmã, da minha prima irmã, da Pati. Lembrei da alegria dela. O quanto ela amava viver. E não era certo eu querer morrer, porque eu estava jogando a minha vida fora. Embora fosse por amor a ela, mas eu tinha os meus. Eu amava a minha prima. Sim, é verdade, mas eu estava jogando a minha vida fora. Então eu voltei da igreja com essa resolução. Hoje, a minha vida segue e eu agradeço a Deus por tudo. Agradeço por tudo de bom e de ruim também que aconteceu na minha vida. Pois me fez ser a mulher que eu sou hoje. Mas como não admitir a falta que a Pati me faz? São 3 anos da morte dela. E eu penso nela todos os dias. Não falha um. Mas não falha um. Eu acho que vai ser assim até o fim da minha vida. Às vezes eu pego o telefone para ligar e contar alguma novidade. E de repente eu falo, vou ligar para a Pati. Eu esqueço. Eu esqueço que ela morreu. Desculpa, eu sei que a minha carta, o Paulinho Boa Pessoa, definitivamente ele não vai ler. Definitivamente ele não vai apresentar a minha carta porque ela é muito longa. Ainda mais que eu coloquei, olha, Paulinho, não quero que você pula nem um pedaço. Não vai ler. Mas se ele estiver lendo, foi porque ele foi sensível bastante para entender o meu sofrimento. E também foi sensível bastante para entender que pelo menos uma pessoa nesse mundo de meu Deus está ouvindo do começo ao fim. Você está ouvindo? Você não desistiu da minha carta? Não desistiu? Você está ouvindo do comecinho? Juro por Deus. Então veja, escuta o que eu vou te falar. Olha, tem gente que a gente não esquece. E eu não vou esquecer da minha prima nunca. E você que está me ouvindo também tem gente que você jamais esquecerá. Tem gente que já morreu. Já não está mais aqui. Mas a gente não acredita que a pessoa morreu e às vezes pega o telefone e está querendo ligar para essa pessoa. Para falar da vida. Comigo tem sido assim. Desculpa, tá? Se eu abusei do seu tempo. Ou se essa carta de alguma forma está te ajudando. Se estiver te ajudando, eu quero que você coloque no comentário. Coloque aí no comentário. Se ela te atrapalhou, coloque aí no comentário. Eu quero muito saber no comentário abaixo o que você sentiu. Eu só queria lamentar ainda no final da minha carta que não deu tempo de muita coisa com a Pati. Pati, não deu tempo, né? Eu queria tanto ter te levado ao show do Roberto Carlos. Era teu sonho e meu sonho também.
A gente assistia os especiais dele na TV e comentava depois pelo WhatsApp. Um dia nós vamos. Um dia nós vamos lá no show dele. Não deu tempo. E também não deu tempo de conhecer a minha casinha aqui na roça, onde eu estou hoje. Aqui em Guará. Aonde eu estou hoje, na roça. Não deu tempo. Não deu tempo de ver a Maria Jordana, minha filha, começar a trabalhar. Nossa, tua filhada, minha filha, tá uma mulher super responsável. E não deu tempo de ver o Jota. O Jota, ele entrou na melhor escola técnica da cidade. Não deu tempo também. Depois que você partiu, tem até... mas eu fiquei tão emocionada com isso. Meu Deus do céu. Pati, você acredita que você era tão boa professora, mas tão boa professora, que resolveram batizar uma escola na tua cidade com o teu nome, em homenagem e reconhecimento por tudo que você fez pela educação da cidade? A escola de Potim. A escola de Potim se chama Patrícia Calheiros. Tem o teu nome. A escola tem o teu nome, Patrícia Calheiros. Quem mora em Potim sabe disso. Você mora lá em Potim? Põe o teu comentário aqui embaixo. Você conhece essa escola? Então, a Patrícia Calheiros, que empresta o nome à escola, era a minha prima, irmã, a minha melhor amiga, a minha alma gêmea. Ô Pati, dos planos da gente ficar velhinha, juntas, esses terão que ser esquecidos, não vão mais acontecer. Sinto sua falta, minha prima, amiga e irmã, como sinto. A vida me deu muitas cicatrizes, mas essa ferida que não sara é a da saudade. O que sobrou desses anos de amizade, ninguém vai poder tirar de mim. O aprendizado, o amor, o carinho, o respeito que tivemos uma pela outra, das nossas histórias, das muitas fotos que tiramos juntas, do nosso passeio em Trindade, Paraty. Aprontamos cada uma, hein, Pati? Eu não conto pra ninguém, não, é segredo. Agradeço a Deus por ter tido uma amiga tão especial que me amava. Você foi a única pessoa no mundo, Pati, que me aceitou do jeito que eu sou, com todos os meus defeitos e qualidades. Você nunca pediu para eu melhorar em nada. Porque amigo é isso. Você que está ouvindo, você tem um amigo assim? Você tem uma amiga assim? Que nunca pediu para você melhorar em nada para continuar a amizade com você? A Pati era assim. Ela sabia dos meus defeitos, mas ela nunca pediu para eu corrigi-los. Ela nunca falou assim, corrija esse defeito aí, senão eu não vou ser mais sua amiga. Não. Ela me aceitava do jeito que eu era, com todos os defeitos e qualidades. Todos. Obrigado, Pati, pelas suas palavras, pelo carinho que você teve para com os meus filhos, para com a minha família e principalmente a Maria Jordana, sua afilhada. Também a todos os familiares e amigos que revezavam nas visitas ao hospital, para que você não se sentisse sozinha, né? Um só dia. Você não ficou sozinha nem um dia, você era muito amada. Se eu te amo, eu não era a única. Muitas outras pessoas te amavam também. Oraram, rezaram por você. Em todas as religiões, eu sou evangélica, mas oraram por você nas igrejas católicas, espíritas e etc. Pati, você faz muita falta para nós. Você estará para sempre no meu coração e em todos os corações que amam você.
Um dia, Pati, nós vamos nos encontrar. Disso eu tenho absoluta certeza, porque o amor não morre, ele só se transforma. Amo-te, como você gostava de falar, né, professora? Excelente professora de português, tinha um português impecável. Amo-te, Pati, como você gostava. Amo-te, Pati. Sua irmã Flavinha, mas você não falava Flávia e nem Flavinha. Inha, você me chamava de Inha. Eu exagerei. Eu sabia, Paulinho Boa Pessoa, que você não ia apresentar minha carta coisa nenhuma, porque eu falei, a minha carta é longa, eu não quero que você corte nada. Mas vai que você apresentou. Se você apresentou, eu preciso fazer essa pergunta. Você que teve a coragem de ouvir a minha carta do começo até o fim, em que momento essa carta te tocou? Em que momento você se identificou com a minha história? A minha história é tão comum. Não sou artista, não sou conhecida, não sou famosa. Eu sou a Inha da Pati. Apenas uma amiga que de vez em quando canta.